Olá pessoal, hoje vamos falar sobre largura de banda e a sua importância para a rede. Vamos começar lendo o slide. O termo largura de banda é um termo muito usado em redes e vai definir a capacidade de transmissão de uma rede. A largura de banda é a medida pela quantidade de informação que pode ser transferida de um lugar para um outro, em um determinado período de tempo. Quanto maior a largura de banda, maior a quantidade de dados que pode trafegar por um meio no mesmo período de tempo e, consequentemente, maior a velocidade na transmissão dos dados pela rede. A largura de banda está relacionada com a taxa de transferência máxima que é encontrada a partir do cálculo do uso do link. No entanto, a taxa de transferência real utilizada pode sofrer diversas atenuações durante o processo percorrido, e essa taxa de transferência real é conhecida como throughput. Então, pessoal, vamos começar assim. A largura de banda pode ser nominal, ou seja, é a taxa de transferência máxima que um determinado meio físico ou ativo de rede pode utilizar, e pode ser classificada também como largura de banda real, que é o throughput, ou seja, a transferência real que está acontecendo naquele determinado momento. Como sabemos, a unidade de informação mais básica é o bit, e a unidade de tempo mais básica é o segundo. Dessa forma, convencionou-se que a unidade de medida de largura de banda é bits por segundo. Então, nós temos algumas unidades de medida. Nós temos o bit por segundo, nós temos o kbit por segundo, 1 kbit são 1024 bits, nós temos o megabit por segundo e o gigabit por segundo. Muito bem. Lembremos que 1 byte corresponde a 8 bits. Pessoal, vamos fazer uma analogia simples da largura de banda. Repare no nosso exemplo, onde nós temos duas vias. Uma via tem 2 faixas e uma outra via tem 4 faixas. Assim funciona a largura de banda. Quanto mais vias, mais dados irão percorrer. Quanto menos vias, menos dados. Agora, se em alguma dessas vias da estrada tiverem buracos, com certeza nós teremos a nossa largura de banda prejudicada. Pessoal, falamos algumas larguras de bandas em algumas aulas passadas. Vamos falar de outras agora. Nós temos o cabo coaxial fino, cuja impedância é de 50 ohms. Ele é um cabo 10 base 2 e já falamos que o número 10 ele vem de 10 megabits. Nós temos o cabo coaxial grosso, de 50 ohms. Ele é classificado como 10 base 5. E a largura de banda basicamente é a mesma do cabo coaxial fino. Lembremos que o cabo coaxial, tanto fino quanto grosso, estão defasados. Não são usados hoje em dia para comunicação nas redes locais. O cabo par trançado UTP categoria 5, que é o 10 base T, o 10 vem de 10 megabits, base vem de baseband e o T vem de trançado. Muito bem. Esse tipo de cabo tem a mesma largura de banda dos cabos coaxiais. Também é antigo, defasado. Não se usa mais nas redes locais. Nós temos o cabo par trançado UTP Cat5e. Pessoal, reparem que o cabo UTP Cat5e ele chega a 100 megabits no padrão I3E, mas pode chegar também a 1 gigabit. Algo que deve ser frisado sobre o cabo Cat5e operando com a largura de banda de 1000 megabits é que ele não funciona a 1000 megabits full, ou seja, em uma rede gigabit, utilizando o cabo 5e, ela funcionará a half duplex. Então temos uma melhoria enorme. Temos também os cabos de fibra óptica multimodo, sem base FX, que chegam a 100 megabits por segundo. Temos os cabos de fibra óptica monomodo, 1000 base LX, que chegam a 1 gigabit. As larguras de bandas utilizadas na WAN, nós temos os extintos modems, de 54 kbits por segundo, o extinto ISDN, que são 128 kbits por segundo. Nós temos o Frame Relay, 1.5 megabits, T1, 1.5 megabits, T3, 44 megabits,
E1 de 2 megabits e o E3 de 34 megabits. Pessoal, aqui vai uma dica. Não utilize a palavra byte para expressar a largura de banda. Byte é a unidade de medida para expressar o tamanho de um arquivo. E bit é a unidade de medida para a largura de banda. Ok? Bom, como falamos anteriormente, o throughput se refere à largura de banda real da rede, e não nominal. É importante frisar que o throughput, em geral, sempre vai estar abaixo da largura de banda nominal. E a melhor forma de medir o throughput da sua rede ou do seu link de internet é fazer download de um arquivo, pegar esse download, que é feito em bytes, e dividir por 8. Assim você vai ter o throughput real da sua rede. As principais variáveis que podem contribuir para a queda no throughput são problemas com o servidor. Pessoal, um servidor com problemas na placa de rede intermitente, ou um servidor com muitas requisições, além do que a largura de banda da sua placa de rede e o seu processamento podem suportar, introduzem atraso e latência na rede. Problemas com o meio físico, cabeamentos maiores do que o fabricante estipula, conectores mal crimpados, problemas externos com relação ao cabo, como por exemplo interferências eletromagnéticas, aplicativos, hosts e equipamentos, ativos de rede com defeito, switches que travam, switches que não aguentam a demanda da rede, switches que excedem o seu índice de processamento e um número grande de usuários na rede. Tudo isso pode contribuir para melhorar ou piorar o throughput da sua rede. Leve tudo isso em consideração na hora de fazer o design da sua topologia. Existem 3 medições de largura de banda. A largura de banda de contenção é a taxa máxima de transferência entre o transmissor e o receptor na ausência de qualquer outro tráfego. Largura de banda disponível é a taxa máxima de transferência por um caminho da rede em um certo instante de tempo. Largura de banda utilizada é a quantidade de dados real trafegando pela rede em um instante de tempo. Bom, na hora de calcular o tempo de transferência de arquivos, existem 2 formas. Nós temos o melhor download, que é S dividido por BW, onde S é o tamanho do arquivo em bits e BW é a largura de banda máxima teórica. O download típico nós achamos com S dividido por P, onde S é o tamanho do arquivo em bits e P é o throughput real no momento da transferência. As métricas de rede são atraso one-way, o atraso de envio, é o tempo necessário para um pacote viajar da origem até o seu destino, utilizando um timer stamp e relógios sincronizados. Nós medimos o round trip type, que é o tempo de envio e resposta é medida enviando-se um pacote do tamanho pequeno a um servidor e contando o tempo necessário para que a resposta chegue. O jitter é uma variação estatística de retardo na entrega de dados em uma rede, ou seja, pode ser definido como a medida de variação do atraso entre os pacotes sucessivos de dados. Observa-se ainda que a variação de atraso elevada produz uma recepção não regular dos pacotes. Logo, uma das formas de minimizar a variação de atraso é a utilização de buffer, onde esse buffer vai armazenando os dados à medida que eles chegam e os encaminham para as aplicações de forma cadenciada. Pessoal, por hoje é só e até a próxima aula.